Vamos falar de coisa boa. Eu falo desde 2023 que a Argentina será a Suíça latino-americana. E agora não sou só eu, né? Márcio Appel, que enfim, tem muito mais know-how e gabarito que eu, é gestor há décadas no Brasil, hoje na indústria privada, mas chegou a gerir mais de 1/3 do patrimônio do Banco Safra. Ele afirmou: muito em breve a Argentina será Singapura. Então, bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. Não só eu brinco que a Argentina será a Suíça antes do Márcio Appel falar que eles vão ser Singapura, como também eu invisto desde a eleição do Milei e antes da gestora brasileira chamada Vinci captar 65 bilhões de reais para investir aqui? Não, para investir nos nossos hermanos. O que eu acho disso? Eu acho belo e moral. A gente tem que olhar o que eles estão fazendo lá, porque pode ser exemplo para nós aqui. Então, desculpa a demora em postar vídeo, era para sair esse vídeo na terça, ficou muito longo, eu ia postar a parte 1 e a parte 2 já na terça, editei tudo, o programa crashou, ontem eu editei de novo, o programa crashou de novo, eu tava sem tempo, no final acabei não gostando que ficou muito longo, então tô regravando tudo, deu um trabalho do caramba. Se você não se inscrever, não comentar o que você quer ver nos próximos vídeos ou o que achou desse, não deixar seu like, assim como o Haddad, você não tem amor. Porque já já o Haddad vai tributar até o seu cachorro, né? Se o Brasil continuar nesse caminho e se a Argentina continuar nesse caminho, eles vão passar a economia brasileira muito em breve. Então, vamos lá, no vídeo de hoje vamos abordar o fenômeno, né, que está acontecendo na Argentina, quem que é o Milei, como que ele chegou lá, quais foram as promessas, ele é um cara polêmico, quais são as polêmicas, vamos abordar tudo sobre a Argentina e depois eu vou fazer a parte 2, explicando investimentos, como que estão os investimentos na Argentina, por que que a Argentina deve crescer muito e por que que você deveria investir lá e quais as formas de se investir lá, quais ações, o que que eu vi, por onde eu comprei, eu vou explicar tudo isso. Só que não adianta pular para a parte 2 e assistir só a parte 2, porque lá tem risco. Então se você não tiver a consciência, não entender o que está acontecendo, as oscilações vão te assustar e você vai ser um mão de alface que vai vender a açãozinha barata. Fica comigo até o final para você ter consciência, ter força mental e conseguir segurar, né, as ações que poderão te trazer um bom lucro. Ou fica no mercado brasileiro. Aqui é muito previsível. É previsível que aos pouquinhos você vai perdendo dinheiro e é previsível que você pagará tributo. Não é não, Tachad? Vamos pro vídeo. Então a mídia mete o pé. Ah, o Milei tá causando pobreza. Ah, o Milei tá causando inflação. Ah, as falas deles não são bonitinhas. Pô, que ótimo. O político ele sempre vai falar aquilo que tu quer ouvir. Então, quando um político fala algo que você não quer ouvir, muito provavelmente esse é o político que vai falar a verdade. A Argentina, basicamente, é a história de um Brasilzão mais Brasil. Os políticos mentiram, prometeram, o resto é história e destruição. Então, prometeram congelar preço daquele outro. Tem um vídeo meu só explicando congelamento de preços. Obviamente deu errado, até controlar o principal preço, o preço do câmbio. E aí teve pessoas que não conseguiram, chegar até o hospital, faleceram. Não era porque não tinha equipamento no hospital, não tinha médico. Era porque, poxa, é igual aqui no Brasil, nós não comemos dólar, não? Não. Teu milho é negociado em ienes. É em prata. É em sal, lembra de salário? Que as pessoas recebiam ali 1 quilo de sal pelo trabalho que elas realizaram, por isso salário? Não é em dólar, é em tudo, menos em dólar que commodity é negociado. Meu Deus, isso é bizarro. E petróleo é dólar, a ambulância não tinha combustível e o paciente faleceu. Esse é o cenário que a Argentina estava antes do Milei. E, bom, eu falei que era um Brasilzão mais Brasilzão, é porque a situação deles estava muito pior que a nossa. Contudo, todavia, a gente continua piorando a nossa situação e eles estão buscando o caminho contrário. A mídia meteu o pé ao pau no Milei, muita informação imprecisa, muita informação omitindo parte da informação. Ah, o Milei está causando inflação. Você esqueceu de mencionar que durante a eleição, o outro político que queria manter o próprio poder, ele imprimiu 13% do PIB para ganhar a eleição. E não existe almoço grátis, isso recai em inflação. Obviamente, o cara imprimiu esse dinheiro hoje, ao longo da campanha. Ele não cai imediatamente na inflação. Demora para que as pessoas percebam esse dinheiro circulando. Então, vamos à inflação. Agosto, setembro, agosto a inflação era de 129%, setembro ela foi de 138% ao ano e outubro 142%. Dezembro, quando o Milei assumiu, em janeiro de 2024,
mas olhando dezembro de 2023, o mês fechado, a inflação anual na Argentina estava 214. Isso a mídia não te conta. E aí depois a inflação atingiu seu pico em abril, chegando a quase 300% ao ano. Para ser mais específico, 292. A mídia falou, culpa do Milei. Não, foi culpa do outro candidato que imprimiu 13% do PIB para tentar ganhar a eleição e ainda assim perdeu. O Milei meteu a foiera nele, né? E graças a Deus. E ele está construindo uma história. Então, o que foi falado na campanha? Ele foi o único que falou, olha, vocês vão sofrer, chorar agora para rir depois, né? Vocês estão cansados já, porque os políticos prometem, e as coisas não acontecem, eu não estou prometendo nada, eu estou prometendo que eu vou demitir geral, que eu vou fazer ajuste, que vai doer, mas que depois a gente vai poder comercializar em dólar, eu não vou mais controlar dólar, que você vai conseguir colocar teu dinheiro no sistema bancário, né, e que a economia ela volta a girar. Então, sim, a inflação atingiu seu pico de 292 no governo do Milei, em abril. Mas sim, ele também está controlando a inflação. Ele já abaixou de 292, que grande parte foi o outro candidato tentando ganhar a eleição, para agora 47% ao ano, dado de abril fechado. Então, poxa, é uma grande vitória, né? E a pobreza, ela já está reduzindo, mas é fato que assim como a inflação aumentou, porque o cara imprimiu dinheiro, e toda vez que você imprime um caminhão de dinheiro as pessoas ficam mais pobres, porque também demitiu uma galera. Serei justo. Uma parte da inflação nesse pico do governo Milei é, entre aspas, culpa dele, e não da impressão monetária durante a eleição. Por quê? Porque os preços na Argentina estavam controlados, não se podia negociar livremente. Então ele soltou a amarra dos preços e as coisas se ajustaram. Mais uma vez, vídeo sobre intervencionismo, sobre as consequências, aqui no card, sobre as consequências do governo regular o mercado de preço. E foi basicamente o que o Milei fez. Quando você regula preço, você sempre vai ter que voltar para a cadeia regulando outros preços. Isso vai recair em uma inflação absurda, de exemplo a Argentina, isso vai recair em falta de investimento, também a Argentina serve como exemplo, isso vai recair como falta de produtos. De exemplo, o caso da ambulância, que ficou sem combustível, que eu citei. Por quê? Porque o governo controlou o preço do câmbio. Ao controlar o preço do câmbio, faltou combustível. Então, controle de preços ele é muito danoso, seja de energia, seja do que for. Mas quando a gente leva esse controle para o dinheiro, ele é mais danoso ainda. Exemplo, Dilma. Todo mundo tem que ter uma casa, nossa, legal. E aí o brasileiro não tem poupança, o que define o crédito é quantidade de pessoas querendo tomar para investir, aí você tem que ter segurança e confiabilidade no país, e quantidade de reserva disponível para ser emprestada. A Dilma queria que todo mundo comprasse uma casa, mas não tinha crédito. Ela faliu com o sistema bancário, ela causou a pior crise dos últimos 100 anos no Brasil, quebrou com o sistema imobiliário, e aí depois que ela saiu e a economia ficou ruim, muita gente que tomou o crédito Minha Casa Minha Vida, ele não conseguiu arcar com as parcelas. E aí ele descobriu que no financiamento de 10 anos, se ele só pagou 3, e ele nem teve a consciência de como que funcionam os juros ao longo desse contrato, a grande parte nada contra em optar por esse sistema, mas você tem que entender quais são as formas. Seja saque, que a amortização é constante, é o quanto você abate da dívida todo mês, seja price, que é o que o brasileiro opta, e nenhum problema, o problema é que ele não sabe. A parcela é fixa, todo mês. E aí você amortiza quase nada, ou seja, nos primeiros anos de contrato você está pagando os juros da dívida. O banco ele não quer tua casa. Ele quer o dinheiro para ele girar e para ele fazer aquilo que ele sabe fazer, operação bancária. Então, quando você não paga a tua casa, primeiro que ela não é tua, ela é do banco, porque você não pagou. Segundo, quando você paga pouco de um contrato nesse sistema que eu falei, basicamente você está pagando só os juros da dívida. E como o negócio do banco não é virar empreendedor imobiliário e ser dono da sua casa, é girar dinheiro, é fazer operação de banking, ele vai colocar essa casa leilão e se vender por 60% do valor dela, tá ótimo. Então, na prática, às vezes você pagou 3 anos, pagou à toa, não tem mais a casa porque o banco tomou e ainda te restará uma dívida. A Dilma era boazinha, né? O inferno tá cheio de boas intenções. E na Argentina isso foi regulado via mercado de câmbio. O governo queria controlar o preço do dólar, as pessoas entenderam que isso não era seguro, que a economia estava quebrada, que elas deveriam assegurar seu capital e comprar dólar. E aí eu tô falando do dólar no mercado livre.
criou uma espécie de tráfico entre o mercado cambial na Argentina. O dólar blue, o dólar paralelo, do dólar oficial, que era aquele que o governo registrava. Então as pessoas começaram a comprar o dólar do traficante e dormir literalmente em colchão de dólar. Ao fazer isso, esse dinheiro ele não vai para o mercado financeiro, ele não vai para os bancos. E quando ele não vai para os bancos, falta crédito. E aí se falta crédito, falta investimento, vai causar desemprego ou não vai contratar mais. E assim por diante. O cara que não fez isso na Argentina, ele quebrou. Hoje a situação está mudando. O Milei, ele entrou não com a promessa de ser bonzinho e toma dinheiro e a sua vida vai ser maravilhosa. Não, a sua vida vai ser ruim. Eu tô falando a verdade nua e crua na tua cara. Eu vou fazer ajuste, eu vou demitir, eu vou soltar preço e isso vai elevar a inflação. Então chora agora do que eu mentir pra você e você abrir um falso sorriso. Mas depois você vai chorar muito mais porque viramos a Venezuela. Então chora agora pra rir depois. O rir depois eu vou controlar a inflação, de 292 em abril ele trouxe para 47, último dado fechado. Eu vou demitir uma galera, isso vai aumentar a pobreza, mas você, parte produtiva da economia, você tá pagando isso aí. Então, à medida que isso passa, essas pessoas vão sendo recontratadas, a pobreza ela vai cair. E a pobreza ela já está caindo. Prometeu corte de gastos, prometeu combate à corrupção, e a Argentina a Cristina Kirchner foi condenada em última instância, amiga do Lula, amiga do PT, responsável, infelizmente, por tudo que o argentino passou. Claro, não dá pra colocar tudo na conta dela, porque tem uma série de malucos na história da Argentina, mas ela é grande responsável, e ela é corrupta, e graças a Deus o Milei tá combatendo a corrupção lá na Argentina. Bom, ele prometeu uma feira, motosserra, corte de gasto, e no próximo vídeo eu vou abordar investimentos. Você vai entender como que a Argentina está melhorando. Falei da parte ruim, falei das polêmicas, falei de como era. Depois eu vou falar de como está e dos investimentos. Por esse vídeo é isso, deixa seu like, não esqueça de assistir o próximo vídeo, porque lá eu vou dar dica de como você deveria investir na Argentina, quais são as formas e, enfim, aonde eu invisto o meu dinheiro. Muito obrigado, tchau, tchau.